Já está gravando, deixa eu enviar o link. Gente, eu já enviei para vocês, acabei de enviar no grupo o slide da semana passada de Alzheimer que vocês me pediram, certo? Então quando vocês chegarem em casa, vocês veem, tá bom? Deixa eu ver quem foi. Oi, Lenilda! Oi, boa tarde. Boa tarde, tá me ouvindo? Ouvindo. Ok. Olá, Irmã Lúcia, tá ouvindo? Olá, professora. Boa tarde. Estou sim. Boa tarde. Ok, querida. Jane, tá ouvindo? Oi, Jane, tô ouvindo. Ok, Jane. E Diário do Biel, quem é que eu sempre esqueço? É Josineide, né? Josineide, é você? Diário do Biel? Quem falou que é? É, né? Você me confirma. Libera. Boa tarde. Fala agora. Professora Josineide, Diário do Biel. Sim, senhora, já coloquei, viu? É porque meu pai está cirurgiado, ele fez 2 desbridamentos, aí fez um mais profundo, aí eu tô com ele hoje. Sim, como é que ele tá? Já tá em casa? Tá em casa, aí agora é todo um processo, sabe? Foi muito profundo no Mas pé. que bom que ele já está em casa, né? Vai dar tudo certo. É, Pois fica recebeu aí. alta ontem. Tá ok, beleza. Gente, só para vocês se orientarem, semana passada a gente viu o capítulo 10, certo? Hoje a gente vai começar com transtornos somatotrópicos e hipertensão. Depois a gente termina a aula revisando depressão e transtorno bipolar que a gente já tinha visto quando foi aquele material antigo que vocês trocaram. E aí fica para a próxima aula só a parte de medicamentos, tá certo? Então, próxima aula a gente vai discutir só a medicação do paciente. E encerramos o módulo. Então, nossa prova hoje é 20, próxima é 27, vai ser dia 6, 6 de março, certo? Então, 6 de março, anotem aí, a gente faz nossa provinha deste módulo aqui. Primeira prova do curso, né, de vocês? Vai ser top, vocês vão gostar, vai ser legal. A prova é o dia que eu mais gosto, eu fico sentadinha e vocês ficam aí trabalhando. Tô brincando, gente, mas aí hoje já eu dou alguns capítulos, já vou falar os capítulos que vocês têm que frisar mais, certo? E eu já também vou mandar pro grupo, próxima semana eu já mando, ó, a gente faz aqui em sala mesmo as questões para vocês estudarem baseada nelas, tá? Já para vocês terem uma noção. Mas fiquem tranquilos, a prova geralmente é tranquila, para quem, né, prestou atenção, veio para a aula, vocês vão ver que, claro, a gente tem que dar uma estudada, dar uma lida em casa, mas a aula ela faz muita diferença. A presença na aula, vocês vão ver que faz toda a diferença na hora da prova. Porque a gente vai lembrar de muitos exemplos que a gente deu aqui. Então, abram aí no capítulo 11, sobre transtornos somatofóbicos. Um nome estranho, mas que vocês vão saber com certeza o que é quando eu começar a explicar. Pessoal de casa, está conseguindo ver o slide? Qual é o capítulo de hoje? Capítulo 11. Certo. Tá dando pra ver bem. Tô conseguindo ver. Beleza. Gente, então vamos, é capítulo 11 mesmo, né? Pronto. Capítulo 11, página 67. Beleza. Pessoal de casa, só lembrar de deixar o microfonezinho desligado, né? Pra não atrapalhar a galerinha. Quando quiserem falar, liga o microfone, pode falar. Gente, quando a gente fala de transtornos somatofóbicos, que nome estranho
ficou assim depois do corona. Isso pode acontecer. O transtorno somatoforme, ele pode ser derivado de um trauma, né? De uma doença que a gente adquire, que a gente está com muito medo e depois pode adquirir, tá? Então vamos conceituar o que é. Vocês vão ver que existem vários tipos de transtornos somatoformes, mas eles vão ser explicados justamente por um sintoma, por uma sensação. Boa tarde, professora. Boa tarde, tudo bem, Nilma? Tudo. Tá me ouvindo bem? Tudo bem, tudo tranquilo, tô lhe ouvindo bem. Ok. Deixa eu só botar aqui seu ok. A gente tá no capítulo 11, viu? Abra aí, capítulo 11. Vocês vão ver que existem vários tipos, mas a maior característica do transtorno somatoforme é que aquela pessoa, aquele indivíduo tem um sintoma ou tem alguma alteração que não é explicada biologicamente e essa pessoa, ela fica encucada com aquilo. Ela bota na cabeça, por exemplo, que está doente, faz todos os exames, faz tudo, não tem nada. Mas ela não tira da cabeça que tem e até sente os sintomas como se tivesse a doença. E aí a gente vai ver que justamente isso vai estar na parte psiquiátrica, né? É um transtorno da parte psiquiátrica. É um transtorno somático. Da onde vem essa palavra somatoforme? Vem da ideia de somatização. Somatizar é você trazer para você coisas que você não tem. Somatizar sentimentos, sensações, dores. Então tem paciente que sente dor, mas a dor ela é psicológica, não é dor física mesmo. Não se explica fisicamente. Essa pessoa já fez ressonância, tomografia, seja o que for, mas está lá aquela dor, certo? Então, já lembre desse transtorno somatoforme, transtorno, perturbação. Somatoforme de somatizar, de sugar. É tudo que é psicológico? Não, boa pergunta. Transtorno é tudo que é psicológico? Não, eu posso ter um transtorno neurológico que não é psiquiátrico, é algo do cérebro. Eu posso ter um transtorno cardiovascular, que é algo do sistema cardiovascular. A gente usa transtorno na tentativa de amenizar a doença, porque doença às vezes é algo que traz um estigma muito pesado, né? Então dizer, você tem um transtorno psiquiátrico, diferente de dizer, você tem uma doença psiquiátrica, uma doença mental, sabe? Às vezes a gente traz esse termo de transtorno. Mas transtorno é qualquer perturbação, qualquer coisa, perturbação que eu digo não é só perturbação mental. Qualquer coisa que altere o sistema, seja o sistema nervoso, o sistema cardiovascular, certo? Então vamos ver os tipos de transtorno. Primeiro vamos conceituar, que é o que eu já tinha dito aqui para vocês, né? O conceito é transtorno somatoforme. Então aqui o conceito mais organizadinho tem aí no livro de vocês, mas eu vou dar uma lida para a gente frisar. Marilene, deixa eu aceitar aqui Marilene. Oi Marilene, me escuta? Estou escutando sim, tá escutando bem. Pronto, nós estamos no capítulo 11, certo? No seu privado eu vou lhe explicar por que eu não fui hoje, viu? Tá bom, querida. A gente tá no capítulo 11. Eu mandei para o grupo o slide da semana passada que vocês pediram, certo? Depois você dê uma olhadinha. Tá. Então, gente, esse transtorno é uma classificação médica que a gente traz para doenças, para alterações que persistem, apesar dos transtornos físicos presentes não serem explicados por nada. Então, a medicina estuda aquele indivíduo, faz uma tomografia, faz um raio-x, não tem nada que explique, faz exame de sangue, faz tudo, não tem explicação física para aquilo, biológica, mas persiste, aquele sintoma que está lá, que está presente, que o paciente vai reclamar, que o paciente vai dizer, não, mas está doente, mas continua doente, certo? Então, eles vão persistir, não se explicam nem de natureza, nem de extensão esses sintomas, e nem o sofrimento e as preocupações do paciente são precisas, ou seja, não precisava, aquele paciente não precisava estar preocupado com aquilo, porque aquilo ali não é real, é algo que só existe na cabecinha dele, certo? E aí sempre vai estar associado à busca persistente por assistência médica. Então é muito característico esses pacientes, né, chegarem e dizerem, olha, eu já fiz tal exame por conta própria, eu já fiz tal e tal, eu já fui no médico, já fui, aí fala, já fui no neuro, no psiquiatra, já fui no cardiologista,
clínico mais geral, depois você é encaminhado para o especialista que você realmente precisa. Eu acho isso ótimo, eu acho que deveria ser incluído sempre, porque às vezes a gente como leigo acha, eu acho que o meu problema tem que ser um neurologista, mas tem nada a ver com o neurologista, tem a ver com o psiquiatra. Eu acho que o meu problema é um cardiologista, mas tem nada a ver com o pneu, sabe? A gente mesmo tem muito costume de querer ir para aquele especialista que a gente bota ali na cabeça, né? Mas às vezes o problema não é daquele médico, é de outro. Então é importante a gente ter essa triagem, a gente ter essa noção de passar por um clínico para ele caminhar de verdade para a pessoa, o profissional correto. E aí o Biel tá ligado o som, mas eu acabei de desligar, certo? Não mexa mais não, Josinei, pode deixar assim. Beleza, gente? Vamos conhecer os tipos, então, tá? Tem aí no livrinho de vocês bem bonitinho, tipo por tipo. A gente vai discutir 6 tipos de transtornos somatofóbicos, tá certo? O primeiro é o transtorno de somatização, de somar, de trazer sintomas, de trazer sensações. Então, é aquele paciente que sente dores de barrigas constantes, dores de cabeças constantes, que tem sintomas físicos somados ao corpo dele, mas que não existe uma doença por trás. A gente chama esse transtorno de somatização. É aquela pessoa que tem um sintoma realmente, mas esse sintoma ele não tem explicação. É o que eu estava dizendo agora para vocês, explicando, né? Para vocês como é que ele ocorre. Não se encaixa nenhuma doença, né? E também, mesmo sendo investigado, porque você pode dizer, professora, mas pode ser uma doença séria, grave, né? Mas mesmo depois da investigação não se chega a nenhuma conclusão, certo? Claro, gente, é muito importante a gente entender que sempre que chega um paciente com sintoma, a gente tem que considerar os sintomas. Se o seu paciente está dizendo que está com dor, ele está sentindo alguma coisa, ele está sentindo uma dor, que pode ser algo psiquiátrico, mas que incomoda ele, que é algo que traz dor, que traz adoecimento para ele. Então, não é porque é um transtorno de somatização que a gente não vai tratar. Só que vocês vão ver que o tratamento não é tratando o problema, porque na verdade o problema de saúde não existe. O tratamento vai ser tratando a ansiedade dele, vai ser tratando os medos, os traumas. Então vocês vão já ver como é que a gente vai tratar. Mas de fato, o transtorno de somatização é aquele paciente que tem sintomas físicos, às vezes decorrente de algum problema que ele está passando no momento. Então está num momento de muito estresse, começa a ter dor de barriga, começa a ter desinteria, diarreia, começa a sentir sintomas físicos no corpo mesmo, e às vezes até chega assim, meu Deus, será que eu estou com tumor? Será que eu tenho um tumor no estômago? Já começa a imaginar e supor 1001 teorias para aquela doença. Então esse é a principal característica. Sintomas físicos que não são explicados biologicamente, mas que tem a ver com a parte emocional, psiquiátrica do paciente, que ele está passando naquele momento. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim? Outro transtorno muito comum é o transtorno de somatização indiferenciado. Esse é quando a gente não consegue chegar a um diagnóstico de exclusão. Eu não consigo, não é somatização, não é conversivo, não é doloroso, não é esse, vocês vão ver os outros. Aí a gente, por exclusão, chega a ele. Eu vou falar dele por último para vocês entenderem que quando não entra aqui, quando não entra aqui, quando não entra aqui, quando não entra aqui, é esse. Certo? Eu vou pular só para a gente seguir a sequência. Então esse aqui está como segundo aí, eu vou já falar dele. Certo? Vamos falar então do próximo que tem aí, que eu acho que é o de hipocondria, né? Veja aí, o de hipocondria, gente, vocês já ouviram falar nisso? Fulano, ele é hipocondríaco. Quem já ouviu falar? É o quê? Que toma muito remédio. Que toma muito remédio e o que mais? As meninas que vocês já ouviram falar? Era isso? Vocês tinham ouvido falar já? Não, é o quê? É a pessoa que assim fica fixada em doença, toda a doença fica assustada. Pronto.
já os seus diagnósticos, né? É aquela pessoa que vai pro Google lá pesquisar, sente uma dor e já pensa o pior diagnóstico que tiver lá escrito e vai achar que é o que ele tem ali. Ah, é câncer, ah, é isso, ah, é aquilo. Né? Então, essa é outra característica do hipocondríaco. Então, medicação, busca por diagnósticos por doenças e também busca por muitas consultas, que era o que a gente estava falando. Então, esse aqui, o que sente os sintomas, não necessariamente ele vai buscar. Às vezes ele fica ali, pesquisa uma vez ou outra, mas ele às vezes não vai mais ao médico porque já ninguém achou uma solução para ele, ele vai ficar ali sentindo as dores dele e vai viver daquele jeito. E aí isso vai poder desencadear uma depressão, uma ansiedade. Aqui o hipocondríaco não, ele sente. Menina, hoje tem muita gente querendo assistir aula estranha. Está repreendido, não deixa isso. O hipocondríaco não, gente. O hipocondríaco, a característica dele ele às vezes não sente, então ele não tem sintomas específicos, ele não sente constantemente dores, mas ele é muito interessado em doença. E ele é muito interessado em medicamentos. Ele às vezes não sente nada, mas ele vai no ano 10, 20 vezes ao médico, sem sentir nada, tem que fazer um check-up. Né? Saiu na estatística que a sociedade está doente, né? Já saiu não. Sim, sim. A gente tem essa necessidade, né? De estar buscando. É importante? Mas tem que ter um ponto de corte, né? Claro, gente, que é importante anualmente a gente ir ao médico, a gente fazer o exame de sangue, fazer, né? A gente vai ver já a hipertensão, vocês vão ver a importância da gente pelo menos uma vez no ano verificar a pressão. Mas em excesso, isso é doença, isso é hipocondria, certo? Então o hipocondríaco ele tem essa visão de procurar muitos exames, procurar pesquisar muito por doenças, ir muito a consultas e tomar muito remédio, ter muito remédio em casa. Bulas também, né? Não, calma, você tá achando que é hipocondria. Não, talvez você tenha um cuidado a mais, né? Isso, mas isso às vezes, o interesse pela área. Né? Isso, a diferença é porque você sabe o bom senso. É porque você tem interesse, você gosta de pesquisar, você gosta de estudar a área. Diferente de alguém que faz isso e já pensa no pior, Eu tinha o costume de tomar muito remédio, procurar dor de cabeça ia tomar, um pedacinho que uma dor que ia tomar, tudo. Eu ia na farmácia só comprar remédio para dor. Aí até que um dia eu fiquei toda intoxicada. E eu tenho certeza que foi pelo remédio que eu peguei. Pelo excesso de Pelo excesso de remédio e alguns deles eram antibióticos e eu nem me liguei, pensei que era para dor mesmo. Sim, sim. Aí, Misturou tudo, né? Misturei tudo. Aí eu fiquei até com medo de tomar mais eles. Quando eu tomo dor de cabeça, eu procuro ver se passa. Se não passar de jeito nenhum. Aí é que toma. É que eu tomo, porque eu não fiquei toda de coção, toda encapulada. Fui pro pronto-socorro, numa injeção, eles passaram remédio. Pois é. O hipocondríaco é bem assim, sabe? Mas eu só Jasmine? vivia tomando remédio, porque eu só vivia espirrando direto. Aí era um remédio, era de manhã, era de tarde, de noite, era assim. E às vezes, gente, a gente tem que entender uma coisa, é muito importante ela ter falado isso, que a gente esquece que nós temos uma coisa chamada sistema imune. O nosso corpo mesmo tem células de defesa para nos combater contra infecções, contra doenças. Quando a gente adoece, o nosso corpo também está trabalhando contra aquela doença. Então, quanto mais a gente fortalece o corpo, mais ele vai conseguir se livrar da doença. Como é que eu fortaleço o corpo? Em repouso, se hidratando, se alimentando bem. Então, antes de medicação, eu tenho que ver se isso está fortalecido. Eu estou me alimentando bem, eu estou hidratada, né? Eu estou fazendo um repouso para o meu corpo começar a reagir. Às vezes a gente já quer se entupir de medicamento. Meu pai é assim. Meu pai, ele pensa que vai ter uma dor de cabeça, ele já está... De tarde, geralmente eu sinto dor de cabeça. Então, na hora do almoço, eu vou tomar. Boa tarde, querida. A pessoa tomando acesso de antibiótico, baixa a se você tomou. Vamos lá. O antibiótico... Você tem que ter a vacinação mais. Sim, não, mas é importante. Gente, o antibiótico é uma das medicações que a gente mais insiste para as pessoas não tomarem de maneira desregrada. A gente vai falar deles na próxima aula, quando a gente vai falando de medicamentos. Mas por quê? Porque o antibiótico, gente, ele gera uma coisa chamada de resistência. O nosso corpo começa a ficar resistente à ação dele. Quando eu tomo demais, a próxima dose pode não fazer mais efeito, porque eu já tomei muito. Então o corpo, as bactérias do corpo começam a ficar mais resistentes e não
noticiado, pode ser preso, cadeia na certa, tá? Mas é importante a gente ter essa noção, por quê? Porque realmente, se o paciente, ou se a gente começa a tomar essa medicação sem precisão, no dia que eu precisar mesmo, não vai ter mais efeito nenhum. Então, é verdade, tem uma certa resistência que é adquirida ao uso do antibiótico. E o hipocondríaco, gente, ele pode ser esse paciente que já tem uma resistência ao uso, que usa demais. Porque sempre está lá tomando, como eu disse, meu pai, ele pensa que vai ter, ele já está tomando, né? Ah, não, de tarde, geralmente eu sinto uma dor de cabeça, eu já vou tomar agora na hora do almoço. Não existe isso, certo? Então, o hipocondríaco, ele tem essa característica aí muito marcante. Então, eu evito tomar remédio. Então, olha, tá vendo aí já? Gente, o próximo que tem aí é qual desses? Só me digam aí. É o conversivo? Pronto. O transtorno conversivo, esse é muito interessante. Muito. É o paciente que tem sintomas que parecem neurológicos, mas que também são psiquiátricos. Paralisia, gente. Imagine, ficar sem mexer o pé, uma mão, ficar sem andar. Se pesquisa, faz exame, faz tudo e não tem nada com a parte neurológica. Tem a ver com algo por trás psiquiátrico, às vezes uma depressão excessiva, alguma coisa desse tipo, um transtorno desse tipo aqui. Então, o transtorno conversivo é quando o paciente tem sintomas da base neurológica, como paralisia, tremores, ficar com sensação de perda do membro, não sentir mais o membro, a pessoa toca, não sente. Olha que coisa, como a nossa cabeça, veja como nossa mente é que manda em tudo, né? Porque a ponto de eu ficar em uma paralisia por causa da minha mente, por causa de problema psiquiátrico. E aí, gente, isso às vezes é encarado como safadeza do paciente. Chega lá no hospital, se investiga, não acha nada e ele não consigo andar, não consigo ficar em pé, não tenho força, perde a força do membro. É investigado e não acha por quê. Faz ressonância, exame e tudo, não tem explicação. Aí se desconfia do transtorno conversivo. Que aí tem a ver com justamente isso. Não é que o paciente esteja mentindo. A gente tem que chegar a esse consenso, certo? Não é que o paciente ele esteja mentindo, ele realmente perde aquela força no membro. Mas não é uma explicação biológica, física, é uma explicação mental. Ele realmente, em algum momento ali de algum trauma ou de alguma coisa que ele esteja passando, bloqueia aquela região e sente como se realmente não tivesse força, como se realmente tivesse ali o pé paralisado, o membro paralisado. Olha que interessante. Eu, particularmente, nunca acompanhei um paciente desse tipo. É muito comum, mas é muito comum nos ambulatórios de psiquiatria especializados, tá? Eu realmente confesso para vocês que eu nunca vi. Mas é muito interessante a gente ver o quanto a mente é que comanda o corpo. O quanto a gente precisa estar bem mentalmente. Porque você chegar ao ponto de ter uma flacidez, um tremor, ou até não sentir um membro, por tudo psiquiátrico, não ser nada explicado biologicamente, diga aí como nossos pensamentos não têm domínio pelo nosso corpo, né? Então já abra uma cabeça, já lembre do transtorno conversivo, certo? Realmente ele é um pouco mais difícil da gente encontrar, tá? E não é que o paciente esteja mentindo, porque tem muito, principalmente na fase da adolescência, as birras de adolescente, né? Que aí inventam uma coisa ou outra e fazem chantagem com mãe, com pai, que tá sentindo isso, tá aquilo. Aqui não, aqui realmente o paciente, ele não tem força, ele não consegue executar o movimento, mas não tem a ver com a parte neurológica e sim com a parte psiquiátrica. Apareceu aqui, mas não. Acho que já. Gente, o de dor, o nome já está dizendo. Vocês mesmos vão dizer. Que transtorno é esse? Sente muita dor. Sente muita dor, exatamente. Transtorno doloroso. Muitas vezes os pacientes dizem que sente dor no corpo inteiro. Sente dor em tudo, dói tudo, é muita dor. E não tem explicação. Se pesquisa, faz tudo, não tem, é só dor. O paciente, ou é uma dor em um canto específico. Olha, minha coluna dói muito, eu tenho certeza que eu tenho uma hérnia, eu tenho tumor aqui na coluna, não tem explicação para isso. Se pesquisa, se faz exame e não se acha uma solução, não se acha realmente uma coisa
Maria das Vitórias Santos. Vitória. Oi, Vitória, você me escuta? Vitória. Vitória da Conquista. Gente, beleza. E aí, por último, né? Então tá aí na página 68. Por último, tem um dismorfismo corporal. Esse é mais interessante ainda. O paciente, ele acredita que tem alguma deformidade no corpo ou enxerga algum órgão defeituoso e acredita que aquilo ali, de fato, é algo patológico. Então, ele é uma distorção corporal. É como se ele não visse o corpo dele como é. Então, ele bota na cabeça que o braço dele é torto, meu braço é torto, e é torto por quê? E aí faz, não, mas é assim, não, mas eu tô vendo, ele tá torto, ele é torto, ele é... Entende? Então, começa naquela noia, naquela coisa, e acredita naquilo, e aquilo ali vai fazer com que o paciente tenha uma qualidade de vida péssima, porque ele, às vezes ele fica com vergonha de sair em público, porque acha que o braço é torto, mas o braço não é, mas ele vê como se fosse torto. É uma distorção corporal. Esse dismorfismo corporal é muito parecido com uma doença também que desenvolve-se por causa do transtorno psiquiátrico, que é a bulimia e a anorexia, que são transtornos alimentares, mas que tem associação, né? Então, são aquelas adolescentes ou aquela pessoa que se vê muito gorda, obesa, enorme, e na verdade já está muito magra, né? Já está numa situação, e aí ainda provoca vômito, ainda provoca, fica horas sem comer, dias sem comer. Mas está no meio desse transtorno. É um tipo de transtorno de dismorfismo corporal. Mas esse aqui não vai ter repercussão na alimentação, porque ele não vai parar de comer porque o braço é torto, entende? Então não vai ter repercussão no peso. A bulimia e anorexia Isso daí é aquele que o paciente se vê com deformidade. Isso, se vê deformado, exatamente. Não é que ele... E aí não tem repercussão na alimentação, porque ele acredita que o braço é torto porque tem uma fratura, porque tem alguma coisa desse tipo. Lá vai ter repercussão na alimentação, esses, né? Esse o paciente vai parar de comer porque acha que para consertar o que ele vê de errado, ele vai ter que parar de comer. Aqui não tem relação com a comida, mas é um tipo também de distorção corporal como outra, certo? Então, veja, a gente viu aí o transtorno de somatização, que são muitos sintomas, sensações, né? O poliqueixoso, aquele paciente poliqueixoso que tem um monte de queixas. O conversivo, que é quando o paciente tem sintomas, às vezes, de base neurológica, como uma paralisia, um tremor, uma dormência, que também não existe explicação. O doloroso, que são as dores, de maneira geral, né? A hipocondria, que vocês viram que é excesso de medicamentos, o que mais? Exames, consultas rotineiras e pesquisa excessiva por doença, né? Aquela coisa, aquela gama por doença, e o dismorfismo corporal, que é quando o paciente vê algum membro dele como aleijado ou como defeituoso. Às vezes chega muito, por exemplo, na barriga, né? Diz, tem aqui alguma massa na minha barriga. Eu sei que tem um tumor aqui na minha barriga, porque eu vejo que minha barriga não é maior que o outro. Ou chega o nosso peito, a mulher. Geralmente a gente tem um peito maior que o outro, isso é normal, né? Mas aí aquela mulher que culpa e diz, não, é porque eu estou com câncer de mama, não está muito grande esse grandão, tá vendo? Eu sinto o tumor, tá aqui o tumor. Então o corpo ele vê o corpo com algum defeito. Então ele acha que aquilo ali é um defeito, que ele vai morrer daquilo, que tem alguma doença por trás daquilo. E quando não se consegue chegar a um consenso de diferenciação, aí diz o indiferenciado, que é o transtorno de somatização indiferenciada. Todos eles, de maneira geral, gente, a gente botar junto, em conjunto, um resumo. E aí, claro, obviamente, se cair aula sobre transtorno somatoforme, eu não vou querer que vocês saibam. Isso aqui é só para vocês conhecerem, certo? Isso aqui é uma classificação psiquiátrica. Quem faz essa diferenciação é o psiquiatra, nem o clínico geral muitas vezes está habilitado para fazer isso, mas só para vocês conhecerem e saberem a gama desses transtornos. Mas, resumindo, o transtorno somatoforme é quando o paciente ele tem uma distorção, ou seja, ele não tem a percepção real de sintomas, de parte física do corpo dele.
doença, de tomar medicamento, e acreditar que é muito comum, faz um raio-x, aí o paciente está com a pneumonia. Está com pneumonia, vai tratar por certo 14 dias, mas será que não tem algo mais grave? Será que não é porque eu tenho um câncer já? O câncer é a principal doença que os pacientes com transtorno somatoforme acham que tem. Né? Então é muito comum isso. Aí vai fazer o tratamento, está tomando 2 dias só antibiótico, mas a febre ainda está. Claro, não terminou o tratamento, vixe, é mais grave. Vou morrer porque não está passando não. Pode ter certeza, dessa vez eu morro. Vocês estão rindo, alguns porque já devem ter se identificado com isso, né? Eu mesmo, em alguns momentos da minha vida, já tive isso. Ela falou do Covid, e realmente o Covid é uma doença que está deixando os pacientes muito nervosos nessa noite. A gente não pode dizer que ela já tem um transtorno somatoforme, mas já tem uma tendência a isso porque passou por um trauma. Foi alguma coisa por trás que trouxe aquilo, né? Mas eu, antes de surgir o Covid mesmo, eu tive uma crise de sinusite, gente, que eu nunca tinha tido na vida desse jeito. Eu tenho crise já, mas eu passei 7 dias com febre, com antibiótico, e eu disse, não, pode ter certeza, ou eu estou com um HIV, alguma coisa mais grave, minhas defesas não estão funcionando, a gente já enlouquece, né? E parece que o hipocondríaco, para o somatoforme, quanto mais ele sabe, é pior. Porque como eu sei das coisas, eu já fico supondo, eu acho que é uma DPOCA, eu acho que é isso. Aí já penso em 1001 doenças que podem ser. No fundo, era só uma sinusite que estava mais complicada, estava mais infectada, mas até 14 dias foi boa. Mas isso, se você não tem o controle, se é um paciente desse, ele começa a fazer exames, começa a ir para médico, imagina o médico, já acha que vai morrer, já enlouquece nessa noite, certo? Entenderam aí a ideia do que é o transtorno somatoforme? Esse hipocondria, assim, eu tenho observado que, digamos assim, cada imagem que acha em quem tem plano de saúde. Sim, assim. Tem muito isso. Ai, bota na cabeça, então vai para médico, vários especialistas, né? Aí só que não tem nada, aí já diz, eu estou pagando plano de saúde à toa. E acha ali porque não tem nada. Não tem nada, quer que ache uma doença, parece que quer que ache a doença. Outra coisa, ela me falou uma coisa, eu me lembrei. É muito comum também, observe, quando o paciente já chega no médico com os exames, né? Antes do médico pedir, ele já fez todos os exames, sem nem saber se ia precisar, mas já fez. Aí tá leva uma ressonância, uma tomografia, aí eles pagam, imagina o custo, gente, porque esses exames eles são caros, né? Então tem esse custo, esse gasto financeiro que esses pacientes têm, porque o plano vai precisar lá, o médico só faz se o médico mandar a guia, né? Às vezes faz por fora, particular, para ter essa fissura por exames ou consultas. Gente, e aí esses sintomas físicos, eles vão durar quanto tempo, né? O paciente que tem a somatização, ele pode ter esses sintomas que persistem por meses ou anos. Pode ir, voltar, pode melhorar, depois piorar novamente. Vão sempre sugerir que tem a doença. Então o paciente ele vai sempre dizer, olha, eu tenho uma doença, ele vai dizer, será que não é caso de cirurgia? Essa é uma frase que é muito ouvida. Será que não é caso de cirurgia? Eu acho que precisa fazer uma cirurgia. Né? A gente quer fazer o diagnóstico. Não são explicadas, então não tem nenhuma patologia orgânica conhecida, como eu já falei para vocês. Não tem, muitas vezes, por trás, um transtorno mental muito forte, então no sentido de que, não, o paciente já era esquizofrênico e aí teve isso. Não, o paciente já era bipolar, teve isso. Não, ele desenvolve isso e a partir disso pode gerar uma ansiedade, uma depressão, a gente vai ver já, certo? E nem pelo efeito de drogas, tá? Também não é porque a pessoa está lá chapada que vai pensar isso, não. Então, o transtorno somatoforme, ele não é um paciente que usa muito álcool, que está fumando alguma coisa aí alucinógena, ele está fazendo, ele vai acreditar naquilo, não. Ele realmente, lúcido, acha que está doente e acredita naquilo piamente. E aí, o que é que isso vai trazer, gente? Sofrimento. Então, esse paciente ele vai sofrer muito, porque ninguém chega no diagnóstico, ele acha que está doente, acredita naquilo e acaba sofrendo muito. E aí vai desenvolver ansiedade, depressão. Às vezes já tem um certo grau de ansiedade, porque geralmente o paciente que tem essa fissura por medicamento, ele é mais ansioso de fato, né? Ele tem medo de morrer, o medo constante de morrer.
isso pode levar ele a desenvolver uma hipocondria, um transtorno somatoforme, mas piora. Então é um paciente que vai ter que ser acompanhado e tratado também da parte da ansiedade, da depressão. Porque ele vai se angustiar muito. Oxe, eu sinto a dor, mas ninguém diz o que eu tenho. Eu vou morrer, eu tô louco. Né? E aí começam as angústias, os questionamentos que ele se faz. Então vocês vão ver que o tratamento para o transtorno somatoforme, ele é multifatorial, tá? Professora, será que eu vou ser contratada para ser cuidador de um paciente que tem só o transtorno somatoforme? Dificilmente. Vocês podem encontrar um paciente que tem uma doença e tem um transtorno somatoforme associado. Então é aquele paciente que tem lá um Parkinson e também é fissurado por doença, quer estar toda hora em exame, e acha que tem muita doença, enfim, só fala em doença, só conversa sobre doença. Por quê? Porque vejam que o transtorno somatoforme ele não é incapacitante. Ele não vai deixar o paciente incapacitado a ponto de precisar de alguém, a não ser que ele desenvolva, de acordo com o transtorno, uma depressão grave, e aí precisa de um cuidador. Mas vocês precisam conhecer esses transtornos, porque vocês vão encontrar muitos pacientes assim, pacientes que são realmente fissurados nisso, né? No adoecimento, nessa coisa de pesquisar a doença, ou de ter uma dor inexplicável que ninguém explica. E é importante a gente saber que existe esse diagnóstico psiquiátrico por trás, tá? Então, olha só o que é que esses transtornos eles vão desencadear. Então, como eu falei para vocês, né? Vem muita ansiedade, piora a ansiedade que o paciente já tem, preocupações, então o paciente acaba se preocupando muito. Olá, boa tarde. Acaba se preocupando demais, crenças imprecisas, exageradas, então, como eu disse, vai alimentando, ele já acredita naquilo, e aí que vai alimentando, não, realmente, então, o que eu tenho é muito sério, porque se ninguém descobre, tem um médico que saiba, então, realmente é sério, eu vou morrer. Eu já vou ser esquecido, porque eu vai descobrir a pessoa que eu conheço, eu vou ser esquecido, porque tem coisa que vai salvar. Aí já começa a ir para outras, né? A parte religiosa, jogar a paquimbó, enfim, olha, são várias e várias situações. E aí existe muita resistência para o cumprimento dos esforços do diagnóstico. O paciente ele não acredita que aquilo não é real, né? Não se vai dizer, não, realmente você vai precisar de um trabalho com um psicólogo, fazer uma terapia. Não, o que eu tenho é físico mesmo, não tem nada de cabeça não, eu estou bem na minha cabeça, certo? É difícil querer aceitar. É difícil. E a demonstração das emoções, porque se revolta, né? Fica muito revoltado e quer, porque quer que a pessoa acredite que ele tem. E aí, gente, como tratar esse paciente? O que é que vocês acham? Terapia, com certeza, tá? Psicólogo, psiquiatra. Não sei se vocês sabem, mas a psicologia, ela trabalha com várias vertentes. Tem um psicólogo que é mais especialista em traumas, tem um psicólogo que trabalha com a terapia cognitiva comportamental, que é a TCC. Tem um psicólogo que trabalha com biossíntese. Vocês sabiam disso? É um mundo. Se você for pesquisar a parte da psicologia, cada psicólogo tem, é como se fosse uma especialidade dentro da psicologia, certo? Uma área, exatamente. E aí, a que tem maior comprovação no tratamento do transtorno somatoforme, da depressão também, tá? Da ansiedade, é a TCC, é a terapia cognitiva comportamental, certo? Essa terapia cognitiva comportamental, ela vai tentar ensinar para o paciente a ver as coisas de outro modo, tá? Então, ela vai mudar, a partir do comportamento que o paciente tem, ela vai procurar ressignificar aquilo que o paciente acredita como uma crença muito forte que é. Então, por isso que ela tem muita efetividade, porque ela muda, ressignifica aquela sensação que o paciente tem. Mas, claro, gente, como toda terapia, não é uma vez que você vai tomar um remédio e fica bom, né? É uma continuidade. Aí a gente entra no embate que a gente já conversou aqui em sala de aula, a dificuldade de acesso a esses profissionais do SUS. É difícil. É praticamente impossível a gente conseguir um psicólogo pelo SUS, né, gente? Da extinção. Pois é. O que acontece? Às vezes consegue, mas é a cada 15 dias, um mês, às vezes vai uma vez para uma conversa e não adianta. A fila de espera. A fila de espera tem que ter uma continuidade, né? Mas realmente, de fato, o ideal seria que esse paciente primeiro fizesse uma terapia, de preferência com um profissional que aplicasse a TCC, a terapia cognitiva comportamental, e associada a isso, visse qual desses outros estão. Ah, tá aqui ela, ó.
Visse qual desses outros transtornos também podem ser tratados. Então, às vezes, o paciente vai precisar tratar também a ansiedade que ele desenvolveu, vai ter que tomar um ansiolítico, uma medicação para ficar mais calma. Às vezes, vai ter que tratar uma depressão, né? Que aí já adquiriu por causa dessas sensações, desses sentimentos. Então, as terapias complementares, elas vão entrar aí como um passo muito importante para esse paciente, né? Porque elas vão realmente mudar esse pensamento distorcido, essas crenças que ele tem, e fazer com que ele tenha um novo significado aqui, que ele mude aquele significado. Não adianta a gente bater de frente, é capítulo 11, página 67, eu acho. Não adianta a gente bater de frente ou achar que o paciente está louco, né? É importante a gente ter essa visão mais ampla do negócio. Ok, gente, beleza? Procurar os cuidados, né, professor? Procurar os cuidados, exatamente. Então, como eu disse, dificilmente vocês vão lidar com o paciente, eu fui contratado até qual é a doença que seu pai tem. Aí ela vai dizer, tem transtorno somatoforme. Não. Primeiro que nem é falado. E a a gente gente nem sabe sabe o que é, significado. nem sabe exatamente. Então, muito mais provável que a gente encontre pacientes que tenham outras doenças e que vocês vão observar. Eita, olha, também tem isso aqui. A professora tinha falado. Mas como não é uma doença incapacitante de alguém depender de outra pessoa, dificilmente a gente vai ter o paciente só tendo isso. Certo? Beleza? O desafio aí desse capítulo era para vocês pesquisarem mais um pouco sobre a doença somatoforme e como cuidar de um paciente assim. Aí eu vou fazer o seguinte, vocês dão uma olhada nisso em casa, tá certo? Para a gente não atrasar o andamento da aula. E a gente já vai para o capítulo de hipertensão, certo? Então, capítulo 12, hipertensão e pressão arterial, tá bom? Este é um capítulo que vocês vão precisar tirar fotocopiar algumas coisas, tá certo? E tem a mais aqui no meu slide. Mas também no fim da aula eu mando esse slide também, tá certo? Sim, porque é preciso. Porque a outra aula eu já mandei, acabei de mandar, tá bom? Pessoas, vamos lá. Esta vai ser uma parte mais demoradinha da aula, porque a gente vai precisar discutir parte biológica mesmo da coisa, para vocês entenderem o que é uma pressão alta, certo? Mas a primeira coisa que a gente tem que entender, antes da gente entender aí o que é hipertensão, é aprender o que é pressão, certo? Então, queria que vocês me dissessem aí, o que vocês acham que é a pressão arterial? Nas palavras de vocês, da maneira que vocês acharem que é. É a pressão que o sangue exerce sobre as nossas artérias. É a pressão que o sangue exerce sobre as artérias. Quem concorda, quem discorda, quem quer acrescentar, quem quer tirar? Concorda? Aí acrescenta assim, quando o volume do sangue aumenta, essa pressão aumenta na nossa artéria, mais ou menos isso? Vamos falar sobre isso. Como é que a pressão chega a aumentar, né? Mas tem mais ou menos a ver com isso. Gente, então realmente, quando a gente fala em pressão arterial, entendam que o sangue não corre dentro das veias e artérias paradinho, não. Ele está em constante o quê? Movimento. Para que esse movimento? Para que ele seja distribuído para todos os órgãos. Então, nosso coração lá, o papel do coração é fazer o quê? Bombear. É uma bomba. O coração bombeia e quem vai distribuir esse sangue são os vasos. E esse sangue, claro, está lá dentro desses vasos numa determinada pressão.
O vaso das pessoas que têm pressão alta é rígido, é duro. Ele não é elástico. Professora, eu não estou entendendo nada que você está dizendo. Também não. Vamos lá, vamos explicar. Nossa pressão, e aí deixa eu botar uma foto para vocês entenderem melhor. Deixa eu liberar aqui alguém. Alan Games. Alguém lembra quem é Alan Games? Na outra aula também entrou Alan Games. Olá, boa tarde. Quem é Alan Games que entrou agora? Alguém entrou com Alan Games. Quem tem aí algum filho chamado Alan? Professora, sou eu, Ana Paula. Oi, Ana Paula. Tá bom, querida. Estamos no capítulo 12, tá? Professora, não fui hoje porque eu tenho doente. Tá bom, mas fica acompanhando por aí, tá certo? Professora, não está aparecendo a imagem do quadro. Dá pra ver agora? Dá sim, dá para ver agora. Tá. Gente, ó, vamos lá. Deixa eu tentar explicar melhor pra vocês. Vocês estão vendo aqui vasos, certo? Esse vaso, imagine que é o seu vaso sanguíneo. O sangue está correndo aqui dentro desse vaso, certo? Quando a pressão sobe, ela pode subir por vários motivos. Mas o que é que vai fazer com que a pressão do indivíduo suba? Por que eu disse que tem a ver com o vaso dele? Vejam bem, durante o dia, nossa pressão ela vai variar bastante, certo? Vocês acham que o sangue vai correr com mais força quando a gente está se movimentando ou quando está parado? Se movimentando, a gente sente o coração acelerar. A gente precisa de movimentação, de circulação maior quando eu preciso movimentar. Então, quando você está fazendo sua academia, correndo ou andando, o sangue está circulando com uma pressão maior ou menor? Maior. Para poder dar conta do seu metabolismo, certo? Por que que a nossa circulação ela aumenta com o movimento? Porque está demandando mais oxigênio, mais energia a movimentação. E quem leva esse oxigênio e esse nutriente é o sangue. Então, por isso que quanto mais eu preciso de energia, de movimento, mais sangue tem que estar chegando ali naquele órgão. Isso naturalmente acontece durante o dia. Quando a gente está se movimentando, fazendo exercício físico, é natural que o nosso sangue ele circule numa pressão mais alta. Porém, se esse vasozinho sanguíneo ele for duro, rígido, quando esse sangue chega lá numa pressão muito alta, concorda que esse sangue vai começar a bater mais forte nesse vaso, porque se o vaso fosse elástico, quando o sangue chegasse, ele relaxava, se abria e o sangue não ficava batendo com muita pressão no vaso. Como o vaso de quem tem hipertensão geralmente é mais rígido, mais duro, quando esse sangue chega aqui com força, minha gente, ele vai bater com muita mais força. Por quê? Porque ele já está numa força muito grande. E chega numa coisa dura, a pancada é maior ou é menor? Muito maior. Então vejam que o paciente que tem hipertensão, ele vai ter naturalmente uma resistência nos vasos. Os vasos dele geralmente vão ser mais rígidos. Isso vai fazer com que quando naturalmente nossa pressão precise se elevar, por causa da demanda que eu vou precisar durante o dia, a pressão ela suba demais. Porque vai bater, o sangue vai chegar com força e vai ter mais força ainda quando impactar com uma parede de uma artéria de um vaso que é duro, que é rígido, do que se meu vaso fosse elástico, do que se eu conseguisse mover esse vaso. Todo mundo nasce com um vaso mais elástico. Ao longo do nosso envelhecimento, o vaso vai ficando mais duro. Não é à toa que às vezes a gente só vira hipertenso quando a gente fica velho. Não é? Isso é muito característico. A pressão alta aparece depois dos 45, 50 anos. Porque os vasos eles vão envelhecendo, eles vão ficando rígidos. Mas, professora, eu já ouvi falar que também hipertensão tem a ver com outros fatores. Sal, comida gordurosa, sedentarismo. E se for assim, por que isso também causa pressão arterial? Porque tudo isso se deposita no vaso. O sal que você come em excesso vai deixar o vaso mais duro. A gordura
vaso fique mais líquido. O excesso de gordura, porque essa gordura se deposita e causa mais resistência à passagem do sangue. O fumo, a gente vai ver que o tabagismo também é um fator muito que contribui muito para a hipertensão. Então vejam que naturalmente, todos nós temos uma pressão normal, que é a força porque esse sangue bate lá no meu vaso quando ele vai estar circulando. Porém, o paciente que tem hipertensão, ele vai ter essa pressão mais alta, porque quando o sangue chega lá, ele vai encontrar um vaso mais duro, um vaso mais resistente, um vaso mais rígido. E isso vai fazer com que na hora que eu vá medir essa pressão, ele esteja lá nas alturas. Vocês entenderam isso mais ou menos? A gente vai falar de novo já, repetir até vocês absorverem. De qualquer forma, essa aula está sendo gravada. Essa é uma aula que vale a pena vocês assistirem de novo, certo? As meninas toda semana mandam o link. Então, não precisa fazer o exercício. Aquele exercício é só para quem não veio. Mas quem gosta de fazer para revisar, ótimo. Mas a aula, essa aqui vale a pena vocês assistirem de novo para fixar, certo? Então, o que é que acontece na hipertensão? Aqui é uma artéria saudável, elástica, bem grandona. E à medida que a gente tem esses fatores de risco, má alimentação, falta de exercício físico, né? Excesso de sal na dieta, depósito de gordura no vaso, olha como a resistência dessa artéria vai aumentando. Porque vai ter esses depósitos dessas substâncias de gordura. Isso faz com que na hora que o sangue bata aqui, ele vai ter uma maior resistência. No caso da hipertensão, aí a pessoa que começa a ter uma alimentação saudável, fazer atividade física e tudo. Essa veia, ela volta a ser hipertensiva ou ela continua? Boa pergunta. Professora, eu sou hipertensa, mas eu quero mudar de vida. Eu vou emagrecer, eu vou fazer exercício, eu vou caminhar. A artéria, a veia, ela vai voltar ao que era? Não. 100% não. Mas ela vai melhorar. A gente vai ter uma melhora. Por isso que a gente diz que a hipertensão não tem cura. A hipertensão ela tem controle, tá? Então eu vou dar um exemplo meu. Eu, há 3 anos atrás, descobri que era hipertensa. Com 27 anos de idade. E aí, descobri e não sentia nada. Vocês vão ver que a característica da hipertensão é não dar sintoma. Você não sente. Algumas pessoas sentem alguma coisa, a maioria não sente. É silencioso. Fui aferir, sempre alta. Vixe, nada, tem hipertensão. Tem alguém com falta de carro aqui? Não. E aí, gente, o que é que acontece? Eu resolvi mudar meu estilo de vida. Emagreci 15 quilos. As pessoas não me conheciam antes. Mas eu emagreci 15 quilos, faço exercício todo dia. Eu antes tomava medicação. Hoje eu não tomo mais. Mas eu posso dizer que eu não sou mais hipertensa? Não. Eu tive o controle da doença, mas eu não posso me alimentar de comida muito salgada, eu evito gordura, eu faço exercício. Não tenho medicação, mas se eu vacilar, eu volto a tomar medicação. Entendeu? Beleza? Não, não tem relação com hormônio, não. Hipertensão não tem relação com hormônio, certo? Quem tem pressão baixa, a tendência, digamos assim, igual eu vou dizer, o futuro de todos nós é a pressão alta. Por quê? Porque o futuro de todos é a pressão alta, pelo que eu expliquei. A artéria, a veia vai envelhecendo, vai ficando mais duro. Ok, isso é verdade. Aí quem tem tendência a ter pressão baixa, o que diga? Quem tem pressão baixa, você queria saber se tem tendência a ter? Qualquer pessoa tem. Qualquer pessoa. Seja a pessoa que já tem uma pressão mais baixa, que aí é importante vocês saberem de uma coisa. Pressão baixa não é doença. E pressão alta é doença, é hipertensão. Mas não existe hipotensão como doença. Não existe. Certo? A pressão baixa, ela às vezes está por trás de alguma coisa. Ou não se alimentou, ou não comeu direito,
botar uma definição aqui para vocês entenderem. Então, olha. Vamos falar agora. Deixa eu voltar aqui só para a gente falar de outra coisa. Então, ó, o que eu falei para vocês. Na hipertensão, a gente vai ter o quê? Uma resistência que as artérias, por estarem, enfim, com algum probleminha aí que a gente viu, vão oferecer a passagem do sangue. Então, vai ter resistência. Vai ter algo lá que vai estar impedindo. Então, a gente mede essa pressão através dessa resistência. Quando essa resistência ela é muito alta, a gente diz que o paciente tem hipertensão, certo? Então, anotem isso aí. Não precisa anotar isso aqui não, certo? É só isso aqui. Só essa definição aí, rapidinha, dá para vocês anotarem. Só dá para ver só metade do quadro, viu, professor? Eu vou mandar no grupo, certo? Ah. Ok, melhorou. Saiu. O significado da palavra. Eita. Resistência, as artérias, passagem do sangue. E aí, já? Aí vamos entender agora, gente, quais são as consequências dessa resistência, certo? Então a gente vai ver que quando essa resistência é demais, a gente vai ver que vai começar a ter possibilidade de lesionar esse vaso. O sangue está numa pressão muito alta, está encontrando um vaso muito resistente, e é aquela coisa, água mole, pedra dura, mas tanto bate até que fura. Então vocês vão ver que essa constante pressão elevada, né? Essa pessoa que tem constantemente essa pressão elevada, vai começar a ter algo que a gente chama de consequência, que é esse sangue chegando com tanta força que mesmo com a artéria mais dura, mais rígida, vai começar a lesionar, vai começar a aparecer lesões ali. Essas lesões é que vão desencadear as consequências da hipertensão, que é o AVC, o infarto, o problema dos rins, certo? Antes de a gente passar para isso, é importante que a gente saiba de uma coisa. Eu já disse para vocês, mas vou repetir. Naturalmente, nossa pressão se eleva durante o dia, tá? Então, não adianta a gente verificar a nossa pressão depois que acabou de fazer um exercício físico. Vai dar mais alto do que o normal. Acabou de sair da academia, faz a aferição de pressão, vem da feira, traz um monte de coisa andando, faz 15 minutos. Vai dar mais alto. A pressão é para ser aferida depois de um repouso de no mínimo 10 a 15 minutos. Então, chegou para aferir um posto em algum canto, senta, espera um pouquinho e aí faz a pressão. É assim que a gente faz, E o certo? pessoal deve estar citando, passar um tempo para poder tirar a pressão. Isso, tem que esperar um pouco para poder aferir, né? Vocês vão aprender a aferir essa pressão no módulo de noções de enfermagem, a gente vai aprender a aferir todos os sinais vitais, inclusive a pressão arterial. Aqui é só para vocês conhecerem o que é hipertensão e o que é a pressão. Depois a gente vai aprender a aferir. Então, eu vou falar de tudo isso ainda daqui a alguns meses. Eu acho que o nosso próximo módulo é esse, de noções, eu vou só confirmar. Mas independente disso, sabe que a gente vai ver isso de novo. Sim, aí menina que gaguejada. O que é que eu queria chegar a falar? Que, gente, não pode aferir a pressão se a gente não tem um repouso adequado. Às vezes a gente diz que o paciente é hipertenso e ele sei, porque eu verifiquei depois do exercício, certo? Então, a minha pressão geralmente é 12 por 8, mas durante o exercício pode subir para 14, para 15, porque eu estou o quê? Me movimentando, certo? Então é importante vocês terem essa noção. Pode acontecer de você ter um estresse, É isso que eu ia falar agora. Outra coisa que aumenta são estresses, né? Estresse, uma raiva, uma ansiedade também pode aumentar a pressão. uma emoção muito forte. E isso, uma emoção muito forte. Não aumenta o batimento cardíaco, aumenta também a pressão, certo? Então, também saibam disso. Porém, o que não é normal é que você em repouso, tranquilo, tenha a pressão alta. Isso aí é hipertensão. Então, vejam bem, durante o dia nós temos alguns picos de pressão. Um exercício intenso, está fazendo uma faxina, acabou de correr 10 km, 5 km, é natural que a pressão suba um pouco.
por 10, a 18 por 12. Aí isso aí realmente pode entrar e já é hipertensão, certo? Então vejam que tem que usar o bom senso. Normalmente durante o dia nossa pressão é mais alta do que durante o sono. Ela pode se elevar com exercício, com estresse, mas não se elevar tanto, tá? Ela se eleva geralmente 2 casinhas acima do que geralmente é. Então se geralmente sua pressão é 12 por 8, pode chegar aí a 13, 14, por 9, por 10, porque você acabou de fazer um exercício. Se subir mais do que isso, 16, 18, 20 por 10, 18 por... Opa! Tá errado. Estão entendendo o que eu estou falando? Então vamos falar daquela consequência. Já eu volto aqui para isso. Então, olha só. Isso aqui vocês copiem também. Isso aqui de baixo não precisa copiar. Deixa eu até tirar isso, porque isso aqui está errado. Isso aqui é de outro slide que veio parar aqui. Então, ó. O que é que acontece na hipertensão, então? Os vasos, eles vão ser recobertos por essa camada de dentro. Tem uma camada de dentro bem fininha, uma película fina por dentro. E ela vai, ao longo do tempo, por essa pressão ficar muito elevada, sendo machucada. Então, apesar do vaso do hipertenso ser mais rígido, a películazinha por dentro desse vaso, ele vai sendo machucada constantemente. Tem lá algo ferindo, tem lá algo chegando a uma pressão muito forte. Isso vai fazendo com que esses vasos piorem ainda o enrijecimento. Então eles vão ficar mais duros. Porque vai começar a aparecer cicatriz, gente. A característica de uma cicatriz não é ficar duro. Onde tem uma cicatriz fica mais duro. Isso, com o passar dos anos, vai fazer com que esses vasos possam ficar entupidos ou até romper. E aí vem as consequências que a gente vai falar já, que é o AVC, o infarto, certo? Então, essa frasezinha é boa que ela resume bem o que acontece ao longo do tempo do hipertenso. O porquê que o hipertenso tem mais chance do infarto, do AVC? Porque vai sendo constantemente esse vaso agredido, pressão muito alta, os vasos vão sendo machucados, agredidos, até o ponto deles ou estourarem ou entupirem, certo? Pode se apresentar uma veia visivelmente assim, ela alta? Tá? Não. Boa pergunta, né? Professora, então se eu tomo uma veia saltada, pode ser isso? Não. Eita, danada. Porque geralmente essas obstruções a gente vê mais em artérias, certo? As veias mesmo saltadas têm a ver mais com varizes, com algo da parte da vascularização mesmo. Às vezes há pouca vascularização, circulação um pouco dificultada, mas veia saltada não tem a ver com hipertensão não, certo? Pode ter a ver com dor também, às vezes a gente está sentindo dor no canto e ela dilata, tá aumentando. Tem alguém em casa que está tossindo e está com o microfone ligado. Sou eu, vou desligar. Melhoras, querida. Copiar que vai sair, gente. Vão fazer o que hoje, hein? Depois da aula, vocês? Arrumar a casa. Tá muito frio? Tá muito frio? Tá bom. Vocês tragam o casaco, essa sala é fria. Quem sente frio? Agora sim. Não, querida, pode tirar e botar. Se tiver com frio, não tem isso não. Ah, não. Eu ia dizer, vocês vão fazer a prova no dia da mulher. No dia da mulher é dia 8. Dia 6 a prova. Ele sai de tanta prova, será que eu vou acabar com logo agora? Dia 6, mulher, ainda tem 2 semanas para você relaxar. Eu fiz tanta da prova que já estou. É primeiro sábado, né? Primeiro sábado de março, é. Dia 14 é meu aniversário. Na outra final de semana, depois da prova. Quase que eu dava a prova de presente a vocês. Professora, a prova vai ser quando mesmo? Dia 6. 6. É. Bora, meu povo. Vou mandar pro grupo, viu? Dia 8 é o seu aniversário? Não, dia 14. Dia
gente, aí o que é que acontece, né? Com tudo isso, nós vamos ter os órgãos afetados. Então, a gente vai ter aí, já eu falo isso aqui em cima, certo? Quero que vocês foquem aqui agora. Então, por nós termos aí essas alterações no vaso que está sendo agredido, fica mais rígido o entrópio, eu posso ter aí no coração consequências como a insuficiência cardíaca e o IAM. O que danado é IAM? Infarto agudo do miocárdio, certo? Deixa eu só copiar aqui para vocês verem. As siglas e regras são... Esse é o nome verdadeiro do infarto, tá? Infarto agudo do miocárdio. Miocárdio é o nome do músculo do coração, certo? A gente chama de miocárdio. AVC, acidente vascular cerebral. E nos vasos e nos rins, nós vamos ter principalmente insuficiência renal. Então, infarto agudo do miocárdio. Então, gente, esses são os principais órgãos afetados: coração, cérebro e rim. Olhe, é grave, né? É grave, né? Então, por isso que o hipertenso, gente, ele tem que entender que ele tem que tomar medicação, a pressão dele estando alta ou não, tá? Professora, mas você acabou de dizer que você não tomou mais. Eu não tomei mais com orientação médica. Acidente vascular cerebral. Porque a senhora... Por quê? Porque baixou muito a ponto de a medicação estar me causando uma hipotensão, baixando minha pressão. Eu consegui controlar de outras formas, mas se eu vacilar, eu preciso voltar a tomar. O que acontece? A maioria dos hipertensos, eles acham que o medicamento é só para tomar quando a pressão está alta. aí a escolha... Mas a hipertensão, o tratamento é contínuo, todos os dias. Justamente para evitar essas consequências aqui. Todo paciente que é hipertenso vai ter um AVC, vai ter um infarto? Não. Se ele controlar as taxas, controlar o valor da pressão, dificilmente ele vai ter. Mas para controlar ele precisa tomar medicação, perder peso, fazer um exercício, uma caminhada. Então tudo isso é somando fatores para evitar isso aqui, ó. Se fosse só a pressão ser alta, tudo bem, não ia ter consequência nenhuma. O problema são essas consequências. Você tem um AVC, você tem um infarto, você tem insuficiência renal, precisar fazer hemodiálise, já imaginou, né? Então, muitos pacientes que chegam precisando de hemodiálise é porque eles eram hipertensos. Professor, o pai E aí, constantemente, o rim foi sendo lesionado. O pai da minha amiga, você morreu recentemente. Ele era daqueles teimosos. Ele só queria tomar, ele fazia hemodiálise, tinha problema de pressão, mas ele não queria tomar o remédio só quando a pressão tivesse alterada. Sim. É a maioria assim. Complicado aí. A maioria é assim. Aí, às vezes, chega no pronto-socorro com um pico de pressão e pergunta: toma sua pressão, seu medicamento para pressão hoje? Não, tu vai não. Por quê? Porque eu achava que era para tomar só quando tivesse alta. Não, é para tomar sempre, tá? E aí, gente, o que é isso aqui, professora? Você botou em cima, essa diástole e sístole. A gente vai começar a entender agora por que a pressão ela tem dois valores. Então, quando eu verifico a pressão, é sempre 2
8. E a Diástole é menor. Diástole é menor. Sistólica é a maior. A Exatamente. 12 é a sistólica. E a diástole é 8. Ou 7. Exatamente. Então, esses são termos que vocês vão escutar bastante. Podem ler em prontuário do paciente quando estiver no hospital. E é bom vocês saberem. Pressão sistólica alterada, pressão diastólica alterada. Que danada é isso? Opa! Pressão sistólica é a contração. Pressão diastólica é a de relaxamento. Isso. E aí, daí que vem essa história de pressão máxima e pressão mínima. A pressão máxima sempre vai ser a de contração. Sistólica aí o quê? Diástole, né? Diástole. E a mínima sempre vai ser a de relaxamento.
0,25 aparece. O que danado é isso? E o que danado é esse mmGHg, né? Gente, a pressão a gente mede em milímetros de mercúrio. Hg é o símbolo de mercúrio na tabela periódica. Isso é química, lá da escola. Eu sei. E milímetros é uma unidade de medida. Então, quando a gente mede a pressão, aquele aparelhinho que a gente usa, ele dá a mensuração a partir de uma coluna de mercúrio que tem dentro dele. Por isso que a gente usa essa unidade aqui, tá? mmHg. Mas o que vai importar não é esse danado mmHg. O que vai importar é os números. Como se habituou a falar só os dois primeiros números da sistólica e o primeiro número ou o segundo da diastólica, quando a gente vai informar para o paciente a pressão, a gente não pode dizer. Se eu chegar com um senhorzinho de idade, dizer para ele que a pressão dele está 120 por 80, ele diz nada. Não é? Porque a gente é acostumado a falar que 20 é alto, imagina 120. Ele vai dizer que também está com fome. Vai dizer, então tá chamando de chamar funerária, né? Então pronto. O que é que acontece? O aparelho sempre vai me dar os números assim porque é em milímetros. É uma unidade muito pequena. Mas na hora de falar, a gente pode esquecer esses numerozinhos de trás, certo? Então, quando eu verifico lá no digital, por exemplo, quem já verificou aqui no digital? Pronto, deixa eu só botar aqui a fotinha pra gente associar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto, ó. Quando eu pego um aparelhozinho de pressão digital desse, o que é que ele me dá? Né? Ele sempre vai me dar, ó, e fazendo a propaganda. Não é que vocês comprarem não, é só para vocês verem o valor. Ele sempre vai me dar dois valores. O primeiro a pressão sistólica, o segundo a pressão diastólica. Esse valorzinho quebrado de fora eu posso esquecer. Vou dizer assim que eu já explico por quê. Na hora que eu falo para o paciente, eu posso falar, ó, seu João, sua pressão está 12 por 8. Mas lembre-se, na hora de anotar, botar o 120 por 80, certo? Porém, gente, vocês têm que concordar comigo que uma pressão, cadê? Uma pressão, vamos lá, para vocês entenderem. 120 por 80 não é igual a uma pressão 129 por 89.
no braço, liga e ele afere. Geralmente são os mais baratos, os que tem em todo canto. Esse não é tão confiável. Por quê? Porque o pulso da gente está muito abaixo do coração. A pressão ela é para ser aferida na altura do coração. Por isso que é no braço. Não é porque é mais bonito no braço, não. É porque tem que ser na altura do coração. Mesmo que eu eleve, que é o que o fabricante bota lá, na hora de aferir, eleve o pulso na altura do coração. Mesmo elevando, não tem a fidedignidade do que o de braço. Então, existe o digital de braço também para vocês que nunca viram. Ele é igual de pulso. A diferença é porque você vai botar aquela braçadeirazinha igual ao manual, fecha a braçadeira, aperta o botão. Ele vai aferir como esse aqui. Porém, ele é um pouco mais caro. Só que ele é mais confiável, vale mais a pena. Vocês, como profissionais, quiserem investir, é melhor juntar dinheiro e comprar o melhor do que comprar no impulso, que tem muita variação. Porém, gente, vocês precisam saber também aferir no manual. Porque às vezes vão chegar em outro canto e não tem digital, ou você não tem, ou enfim. O manual, ele tem umas vantagens também. Primeiro, todo canto que você chega é fácil ter um, e você, se souber fazer, vai aferir. Segundo, é muito importante você saber manusear, porque lá tem um estetoscópio também, que lhe permite fazer uma ausculta, você escutar o batimento cardíaco, vocês vão ver que é muito legal. Mas ele também tem falhas. A primeira falha depende de quem está aferindo. Se a pessoa não souber aferir direito, vai ter um valor errado. O manual, o digital não tem esse problema. Qualquer pessoa sabe aferir. Por isso que o manual, cada vez mais, ele está sendo substituído pelo digital. Não sei se vocês já viram, mas às vezes até em pronto-socorro, quando a gente chega, é o digital, ao invés do manual, né? O que é que acontece? Por causa disso, ele é o operador dependente, depende de quem está aferindo. E a gente erra muito mais no máquina. Até o termômetro só tem mais digital. Sim, não existe mais manual, termômetro. A gente está vendo nas aulas sinais vitais. O manual saiu por causa do risco de contaminação com mercúrio. Então é proibido a venda do termômetro manual agora. Quem tem, guarda o seu, mas na hora de quebrar, não tem mais. Acabou, somente o digital. Quem tem ainda, tem gente que ainda tem, né? Eu tinha uma até dia desse. Sim, então voltando, vejam que tem seus prós e seus contras. Na aula de oficina de aferição sinais vitais, a gente vai aprender a aferir no manual. No digital não tem o que aprender. Eu posso até trazer o meu para vocês verem como é que faz, mas não tem o que fazer, é só apertar um botão, né? Já o manual não. O manual depende da pessoa, se a pessoa não souber aferir, erra, mas é importante vocês saberem manusear e vocês vão ter a aula disso para vocês aprenderem. Outra vantagem também do digital que eu esqueci é que ele dá também outro sinal vital. Ele dá além da pressão do batimento cardíaco. Então, é um aparelho que vocês conseguem 2 sinais vitais segundos. Então, é muito bom nesse sentido, certo? Então, entenderam que esse negocinho aqui, ó, os 2 valores, por que tem esses zeros, por que em milímetros, e por que a importância do digital, principalmente dar os números quebrados, para a gente ter essa noção. Então, uma pessoa que tem lá, vamos lá, vou botar aqui outra pressão aqui para a gente brincar. Vai medir essa pressão. Matemática pura. Olha só, as duas, se eu fosse ler, as duas eram quanto? 13 por 8. Porém, a de baixo está bem mais alta do que a de cima, né? Está mais para 14, né? Isso, está mais para 14 por 9. Então, é importante a gente ter essa noção também desse quebradinho, tá bom? Entenderam isso aí? E aí, gente, alguns fatores para a gente já ir terminando aqui essa parte. Como eu disse, esse é o primeiro contato com pressão e hipertensão que vocês estão vendo. A gente vai ter outra aula ainda disso. Inclusive, ensinando a como aferir, então não se preocupem. Mas aqui para a gente trabalhar um pouquinho sobre as causas, né? Então, já falei algumas, mas o que mais contribui? Olha, que a gente não falou ainda, genética tem a ver, viu? É hereditariedade. Então, quem tem história familiar de pai, mãe, hipertenso, tem mais chance de ter hipertensão, né? Obesidade, porque obesidade aumenta o depósito de gordura, né? Então, deixa realmente o vaso mais resistente. Estresse, alimentação não saudável, com excesso de gordura e principalmente a alimentação com excesso de sódio, de sal, certo? Lembre, minha gente, que sal não é só o sal puro, não. Toda
muito sobre isso, não. Alimentação não saudável e excesso de sal. Alguns outros fatores, falta de exercício, a alimentação que a gente já falou, sal, mas olha outros que eu quero comentar, álcool, né? Tabagismo, né? E estresse, que a gente já falou, e uma coisa interessante, a título de vocês terem essa informação, é que já se sabe que a raça negra tem mais tendência a ter hipertensão do que a raça branca. Então a etnia também influencia, certo? Porém, a gente aqui no Brasil não dá para dizer quem é raça negra e raça branca. Porque nós somos miscigenados, né? Não sei se vocês viram, é até importante a gente saber disso, como racismo é uma burrice no nosso país. Porque pegaram o neguinho da beija-flor, vocês sabem que é neguinho da beija-flor, né? Fizeram estudo genético de neguinho da beija-flor. E pegaram, não sei quem foi, uma atriz bem branca mesmo, assim, loura, dos olhos azuis, e fizeram um estudo genético nela. Não dá pra ver, não. Dá pra ver, não. Eu vou tirar e mandar. Que nome? Esses aí do vermelho. O vermelho. Hereditariedade, que é a genética. Obesidade. Estresse, alimentação e excesso de sal. Mas vou mandar aqui. Tá tudo. E aí, gente, vocês acreditam que quem tinha mais herança de negro era a loura dos olhos azul do que neguinho da beija-flor? Então, essa etnia aqui pra gente não importa muito, porque a gente é um país de muitos e muitos. Mistura. É, isso. A gente foi colonizado por português, por índio, né? Os índios já moravam aqui. Obesidade, estresse, alimentação não saudável e excesso de sal. Então, isso aqui não vale muito pra gente, mas é importante vocês saberem. Isso aí não. É aquele. É lá, é isso que eu estou dizendo. Obesidade, é porque repete algumas coisas, são iguais. Obesidade, estresse, que tem aqui no amarelo, alimentação não saudável, que tem aqui no amarelo, e excesso de sal, que também tem aqui no amarelo. É a mesma coisa, alguns repetem. O único que não repete aqui é a hereditariedade, que é a genética. E a etnia? A etnia, gente, é só pra vocês entenderem que, por exemplo, realmente africanos têm mais tendência a ter do que europeus. Mas a nível de Brasil isso não importa, porque a gente tem uma mistura, uma miscigenação muito grande. Beleza? A alimentação sã. Vamos agora, depois vocês terminarem de copiar aqui, só revisar depressão e transtorno bipolar. Que a gente já viu naquela outra. Eu disse isso aí na. Gente, o desafio era vocês reunirem em dupla e discutir o papel como cuidador numa situação como essa. Porém, quando a gente falou lá de alimentação, que foi um grupo com hipertensão, a gente falou da importância do cuidador cuidar da alimentação e tudo, então, por esse motivo que a gente não vai parar para fazer essa discussão, certo? Vamos então revisar esta parte aí de depressão e transtorno bipolar. E aí, próxima aula, só para vocês entenderem, a gente já vem com a parte de medicação. Esses últimos 3 capítulos que é só sobre medicação, administração dos medicamentos, as vias de administração é bem legal. E a bula, entendeu o que é uma bula? Olha aí, hipocondria aí. Certo? Então aí a gente finaliza a próxima aula do nosso livrinho, tá bom? Pode ir lá pro outro, todo mundo já copiou? Gente, depressão e transtorno bipolar, eu quero só retomar algumas coisas que a gente já tinha visto. Para quem não lembra, a gente trabalhou, quando tinha aquele outro livro, que houve aquele problema do material ter sido atualizado, a gente já tinha trabalhado esse capítulo, porque esse capítulo era um dos primeiros daquele módulo antigo de saúde dos cuidados. Aí, como eles mudaram o material mais atual, mudou um pouco a ordem. Mas a ideia é a mesma coisa. Rapidinho terminou o livro? Não. Sim. Já ia dizer, não achei tão rápido, não. Também não. É porque a gente teve esse problema do material, né? Só para vocês terem uma noção, este módulo era para ter sido terminado semana passada. A prova de vocês era para ter sido semana passada, certo? Mas eu não achei justo a gente correr com os assuntos, porque a culpa não foi de vocês, né? Do material ter tido esse problema desse atraso.
Então a gente vai terminar no dia 6, tá certo? Eu só sei que Isso não acarreta em nenhum custo a mais para vocês, tá? Pelo contrário, a gente só vai ter, vocês só tiveram mais aulas, por essa parte é uma vantagem, né? Professora, mas é porque quando aquela outra que veio fazer, ela veio dar uma aula, aí você está dando a mesma aula, ela não deu essa aula não de depressão e transtorno. Não é isso que eu estou dizendo, eu vou só revisar, porque já foi dada essa aula, por isso que eu só vou falar agora, em 10 minutinhos finais, entendeu? Porque como tá aí, é só pra gente revisar o que era. Foi, ela deu que trouxe as coisas. Sim, foi de autismo que ela deu. Foi de autismo. Foi de autismo, mas esse aqui eu dei na semana seguinte, a gente falou sobre isso. Gente, aqui é só pra gente retomar os pontos, né? Lembrando, obviamente, que a depressão é uma doença multifatorial, não existe uma causa única para a depressão. E, principalmente, da gente entender que depressão não é frescura, não é porque o paciente não tem Deus, não está na igreja, ou tem um espírito, algo desse tipo, certo? A gente ainda tem muito preconceito com o paciente depressivo, né? E a gente usa o termo depressão muito chulamente. Se você está meio triste, nem como você está depressivo. Depressão não é tristeza. e não é frescura e nem é besteira. Tristeza é um sentimento inerente ao ser humano. Tem dias que você está mais triste, tem dias que você está mais alegre, né? É normal. Então, eu cheguei e disse, vixe, Maria, hoje vocês estão muito para baixo, né? Nesse sentido de dizer que às vezes tem dias que a gente está meio na nossa, meio calado. Isso não é depressão. Depressão é um conjunto de sintomas que vão levar o paciente a não ter mais sentido na vida. Então, uma das grandes características da depressão é, primeiro, tempo. Então, ele tem que ter ali, razoavelmente, no mínimo, 3 semanas, 1 mês da persistência desses sintomas, certo? Ele precisa ter aí a perda de sentido pela vida. Então, você vai perguntar a ele vai dizer que não tem sentido, não tem estímulos. Então, falta estímulo no dia dele para fazer qualquer coisa. Quando eu digo falta estímulo, gente, é sobre tudo mesmo. Desde tomar um banho, se alimentar, ver um filho. Às vezes a gente tá mal, mas chega alguém e diz, mulher, vai numa festa, num shopping, comprar um negócio. Opa, vou agora, né? Mulher, eu fiz um bolo de brigadeiro, bora, eu vou. Você tá triste, mas você se anima. O depressivo não, ele não tem ânimo, falta ânimo. E falta energia. Então ele sente fisicamente também falta de energia. Ele vai dizer pra você que vive cansado, ou que tem muito sono, ou que tem insônia. É uma fadiga só, né, professor? Isso, a fadiga, né? O cansaço físico que está presente. Então, vejam que é um conjunto de sintomas, e aí entra a questão do desejo de se matar, que é importante a gente ter uma diferenciação. Nem todo paciente depressivo ele tem pensamento suicida, certo? Pode ter paciente que tem só depressão e não pensa em se matar. Mas tem, claro, maior risco de ter pensamento suicida quem tem depressão, certo? Mas nem todo paciente, às vezes ele se matou porque ele tem um transtorno bipolar, porque ele tem esquizofrenia, porque ele tem outra doença, certo? Ou porque teve um trauma muito grande, está passando por uma situação e aí, infelizmente, comete o ato. Falta de motivação, sensação de desesperança, a apatia, que é nada para ele tem sentido, né? Então ele é apático, é indiferente aos sentimentos. Se alguém está triste ou está feliz, para ele tanto faz. O cansaço, o desânimo, a angústia e a irritabilidade. Então esse é um conjunto de sintomas que tem que estar presentes e que precisam estar presentes há um certo tempo. Então não é porque faz uma semana que você está assim que você já tem depressão, certo? Importante dizer que o cérebro do depressivo, ele tem menos neurotransmissor do prazer. Isso faz com que a medicação ela seja importante. Então, às vezes, o depressivo ele tem preconceito de tomar a medicação, porque acha que não, quem toma é quem está louco, né? Não sou doido, eu não vou tomar. Mas o antidepressivo, as medicações para depressão específicas, elas vão aumentar a quantidade de neurotransmissores de prazer do cérebro do paciente. Ele vai voltar a sentir prazer nas suas atividades diárias. Vai voltar a sentir prazer a comer uma comida gostosa, a ver um filho sorrindo, a tomar um banho, a dormir, a comer melhor. Então vejam a importância da medicação, não é apenas da mente. A mente vai gerar uma doença realmente biológica, o cérebro muda do paciente depressivo. Por isso que a medicação ela tem que estar presente. O tratamento da depressão, gente, é no mínimo 6 meses. É longo, tá? Tem que
tomar medicação, fazer uma terapia, buscar se ajudar também. Claro que aí entra. Depende também, viu, professor? E depende, claro. Tem paciente que fica a vida inteira. E lembrar que o apoio familiar, às vezes uma religião, se apegar a algo que ele gosta, é muito importante também, né? Para trazer a vida a esse paciente. Mas ok, deu para a gente fazer uma retomada. Como é que então eu, como cuidador, preciso lidar com esse paciente? Difícil, né? A gente vai precisar entender os seus momentos de desânimo, a gente vai precisar estar à frente desse cuidado, trazendo para ele momentos de prazer, tentando ver o que esse paciente gosta. Eu sempre digo, procurem observar quem é o paciente de vocês. E a partir de quem ele é, elaborar uma rotina. Não adianta você chegar com uma rotina pronta, com atividades prontas, você não sabe o que ele gosta, não conhece. Então, às vezes ele confessou que, quando eu tinha saúde, eu gostava de fazer isso. Quando eu tinha... Ok, então vamos ver se volta a fazer aquilo. Vamos ver se traz o prazer das coisas que aquela pessoa gostava de fazer, certo? Gente, a depressão... Isso. É isso que eu ia falar agora. Gente, a depressão, ela também é melhorada, ela é ajudada não apenas com medicamentos, mas também com atividades de lazer. E entra o exercício físico. O exercício físico libera hormônio de prazer. É igual comer um chocolate, comer um bolo, um brigadeiro. Eu só falo de doce, né? Eu adoro. Comer uma coxinha, um pastel, traz um prazer. Um brownie, né? O exercício físico também traz esse prazer. Então, às vezes é uma maneira da gente estimular o cérebro do paciente depressivo a liberar mais neurotransmissor do prazer, exercício físico. Se ele não sente mais prazer na comida nem nada, a movimentação do corpo pode ajudar, certo? E aí essa é uma estratégia muito positiva. Já o transtorno bipolar, o que danado é? O transtorno bipolar, gente, é como se fosse uma mistura das duas coisas, né? E duas coisas, professora. Alegria e tristeza, né? Então, é um paciente que, na verdade, ele tem um transtorno no humor, né? Então, vão ter momentos em que ele vai estar com um humor mais depressivo. Então, é muito semelhante à depressão. Tudo que a gente acabou de falar da depressão vai valer. Mas ele muda de figura e, de repente, começa a se sentir muito bem. Do nada, né? Então, tem essa mudança. Vejam que não é a personalidade dele que muda, né? Não é porque ele agora ele era bonzinho, agora ele é ruim. Não é isso. Às vezes É como ele se sente, como o humor dele está. Professor, então eu sou bipolar, porque tem dia que eu acordo bem, tem dia... Não, gente, não é uma variação assim, é uma variação brusca mesmo. Então, aquele paciente que naquela semana está super mal, para baixo, não fala com ninguém, não se arruma, não toma nem banho. E aí, depois de alguns meses, ou dias, ou semanas, aquela mulher que está andando no salto 15, com um batom vermelho, com um brinco do tamanho do mundo, um decote, de chamar a atenção, você vê que mudou totalmente. E geralmente não é associado ao tratamento. Não foi porque ela tomou uma medicação e melhorou. Foi porque mudou drasticamente. Era uma coisa e agora é outra. Então, o transtorno bipolar são essas mudanças drásticas. Num dia a pessoa está querendo se matar e no outro dá uma festa de aniversário. Professora, tem como a senhora mandar isso? Tem. Muito. Vou mandar agora. Então, essa é uma característica muito forte do transtorno bipolar. Essa variação. Professora. E aí a variação. Deixa eu ver isso aí. Tem o livro. A variação, gente, ela vai acontecer entre essas duas figuras, tá? Tem os episódios que a gente chama de euforia, que a gente diz que é mania, então é o período de mania. Esse paciente tem muita agitação, às vezes não dorme, fala muito rápido, muito ansioso, tem essa coisa de se achar bonito, de se estar. Professora, aí pode ser, tipo assim, um exemplo, quem já teve depressão, parar o remédio e ficar assim? Boa pergunta. Professora, a Porque eu depressão... conheço uma pessoa que estava tomando vários qualidades de remédio e agora está assim. Pronto, vamos lá. O que acontece? Às vezes, isso foi muito boa sua pergunta, porque o que acontece? Às vezes a pessoa ela era bipolar e aí na hora do diagnóstico ela estava na fase depressiva. E não foi investigado a diferença entre depressão e transtorno bipolar. E aí agora ela está na fase de euforia. E estão achando que foi por causa da medicação que ela melhorou. Na verdade ela era bipolar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que na hora que a gente, para fazer o diagnóstico,
tem a cardinomia, de euforia, é muito comum na hora que eles estão assim por cima da carne seca, vamos dizer assim, tá tão bem que eles não pensam nem no amanhã. Então eles vão querer comprar muita roupa e fazer isso, e fazer aquilo, e dívidas e tudo mais, porque estão se achando. Aí quando se vê que volta para a fase depressiva, aí cai numa depressão, um desespero grande. Então é comum a gente perguntar isso, perguntar se o paciente tem variações de humor constante da família perceber que ele geralmente às vezes é muito aborrecido e do nada está uma noiva, entende? Então tem que investigar esse lado, porque às vezes pode ser isso. Não foi que o paciente melhorou da medicação, porque ele era bipolar, ele é bipolar. E a medicação de depressão não serve para bipolaridade. Por quê? Ele vai fazer o paciente sair da depressão, mas pode fazer com que ele entre nesse quadro aqui. A medicação de transtorno bipolar é um estabilizador do humor. Então ela nem vai deixar você muito depressivo nem muito eufórico. Vai ficar ali no meio do caminho, certo? Então, às vezes quando se desconfia, se tenta primeiro a medicação para transtorno bipolar para saber se é um transtorno bipolar ou a depressão. Quem não quer ser, acha que não tem nenhum problema, que está ótimo, que... É difícil aquele resultado. Não se aceita, exatamente. Gente, claro que assim, isso é uma coisa muito minuciosa, né? O diagnóstico tem que ser feito por um médico muito bem capacitado, para não confundir, para não trazer uma medicação errada, mas comum vocês encontrarem pacientes depressivos que depois desenvolvem isso aqui, viu? E aí por trás, na verdade, não era uma depressão, era um transtorno bipolar. A professora vizinho a mim tem uma menina de 23 anos que ela está nesses processos aí que ninguém vai descobrir. Ninguém sabe, né, ainda. Ela sofreu por traumas. O pai, Sim. o pai é alcoólatra, esse aqui o outro. Os traumas estão carregando do exame negócio, ela tem 23 anos, mas ela derramou medicação, ela não quer tomar, e se voltou lá e não vai tomar remédio. É difícil. É difícil isso, Gente, eu já vou sinalizar alguns capítulozinhos para se vocês já quiserem lendo em casa, que é o que eu vou focar mais na prova, certo? Então eu vou dizer aqui os capítulos, se vocês quiserem anotar, vocês já anotem aí para estudarem. Então, ó, vamos lá, deixa eu só dizer aqui alguns capítulos importantes para vocês irem dando uma lista, certo? Então, vamos lá. Capítulo 3, certo? Essa mesma apostila? Isso, vai ser a prova dessa apostila. Capítulo 3, capítulo 4, 5. 3, 4, 5, anotaram? 8, 9 e 10. 3, 4, 5, 8, 9 e 10. 3, 4, 5, 8, 9, 10. 12 e 13. Capítulo 3, 4, 5, 8, 9 e 10. 12 e 13. Que vai cair coisas desse. Isso, vocês vão focar mais nesse, certo? Lembrando que eu ainda não dei a parte de medicação, e aí próxima aula, quando eu terminar a medicação, eu digo, gente, ó, dei uma olhadinha mais nisso para medicação, que é o que vai cair, certo? Mas de antemão já vão dando uma lida nesses capítulos, dando uma olhada, tá certo? Gente, terça mais, né? A gente teve ontem uma parte de empreendedorismo com convidados, foi muito legal para quem quer empreender, quem quer começar o seu negócio. Vai ter esse mesmo tema terça agora que vem à noite. Quem quiser a primeira página, e na próxima sexta são doenças cardiovasculares. Tá? Professora. Certo? Só um momentinho. Quem vem para doenças cardiovasculares amanhã, aqui a segunda, terceira à tarde. Certo? Oi, quem está em casa? Eu já sei, eu gostaria de saber. Os capítulos para a prova é 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13. Isso. Aí vai ser quando a prova? Dia 6 de março. 6 de março, certo? Na hora do curso, né? Isso, mesmo horário. Vocês vão ter as 2 horas para fazer, de 1 às 3. Quem terminar antes está liberado, certo? Geralmente vocês levam 2 horas para fazer. Professora, Oi. Ilana, e no caso eu vou estar trabalhando dia 6, como é que a gente sai? Aí você só pegar o comprovante lá do trabalho e as meninas marcam uma reposição. Aí você faz com as meninas do CRA.
Tá bom então, Professora, querida. e Obrigada. a prova, ela é discursiva ou objetiva? Os dois, tá? Eu disse aula passada. Eu nunca gosto de botar só questão de marcar. Eu sempre boto uma ou duas de escrever, mas não se assustem, porque essas de escrever são para que eu entenda o que vocês entenderam. Então é para vocês escreverem com as palavras de vocês, do jeito que vocês entenderem, não é nada de outro mundo, não. Certo? Obrigada. Adriana Carla. Ana Paula. Ana Paula estava em casa. Andréia. Cândida. Cleisiane. Dayana. Edna. Cláudia. Cadê? Professora, eu falei porque eu não consegui destravar o microfone. Tá bom, querida, ok. Elisandra. Lúcia tá em casa. Presente, professora. Gildete veio hoje. Jane. Oi, presente. Ok, Jane. Josenilda. Josineide tá em casa. Presente. Josvilza. Lenilda tá em casa. Lenilda veio hoje aqui. Lenira. Lenira. Luciana. Presente, professora. Luciana Larissa tá aí? Tô aqui. Tá bom, ok, Lu. Maria das Vitórias Brito. Maria das Vitórias dos Santos tá em casa. Maria Gorete. Faltou. Marilene. Sabe como eu fiquei, né? Ok, Nilma. Rosinalva veio hoje? Rosineide. Pode. Simone. Nilma tá presente, viu, professora? Professora. Vanessa. Não. Ok. Eu botei, Nilda. Tá certo, tá bom. Tchau, tchau. Tchau.